Normalmente, nós nos apaixonamos pela persona, pela máscara, pelo que a pessoa aparenta. E é muito comum dizermos, decepcionei-me com fulano, ou com Beltrano, com o parceiro, com o esposo, a mulher. Sempre decepcionamos-nos com os outros, quando deveríamos, decepcionei-me com a imagem que eu fiz de fulano, com essa máscara que nós apresentamos, que é uma necessidade, a persona, que era uma máscara que os atores gregos usavam nas representações do teatro. E todos nós temos essa máscara. Desde que não temos o self, não conseguimos ser o que gostaríamos, nós afivelamos uma aparência que é muito positivo. Um notável psicólogo e teólogo americano escreveu o seguinte: eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. Porque todos nós temos algo mítico, uma herança ancestral do inconsciente coletivo, a respeito da magia. Como eu não posso ser uma pessoa perfeita, eu me ligo a alguém que para ser o meu modelo e exijo que ela seja o que eu não consigo lograr. E claro, como a pessoa não é aquilo, chega um momento em que eu noto que não corresponde à minha expectativa e digo que a culpa é dela, decepcionei-me com a pessoa, quando eu deveria dizer, decepcionei-me com a imagem que eu projetei daquilo que eu não sou. Então a proposta de Jesus é psicológica, porque eu descubro o que me falta, então eu dou direito ao meu próximo de também ter essa falta, e aí eu passo até a amá-lo, com um pouco de esforço, a compreendê-lo, a amá-lo, e por efeito eu amo Deus, porque eu não posso dizer que eu amo Deus. Alguém perguntou-me, Divaldo, você ama Deus? Eu digo, pelas consequências. Como eu não consigo conceber Deus, eu não posso amar algo que eu não consigo. E Jesus foi quem disse: se vós não amais ao que vedes, como amareis a meu Pai, a quem nunca vistes? Mas eu amo a Deus porque eu vejo a sua obra, como está muito bem exarado no livro dos Espíritos. Que prova se tem da existência de Deus? E os Espíritos responderam, no axioma que aplicais às vossas ciências: todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. E realmente, se nós numa noite tranquila de inverno, em um lugar sem luz artificial, olharmos para os céus, diremos, eu vejo milhões de estrelas. E nos equivocamos, porque somente são visíveis a olho nu cerca de 5.000, isto é, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar pode contar hoje à noite. Quando nós usamos um binóculo, conseguimos ver até aproximadamente cerca de 25.000. Se usarmos um telescópio doméstico, veremos 150.000. Mas se formos ao telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, poderemos ver 30 milhões. E se abrirmos o Google na internet e olharmos esse notável aparelho astronômico que está fora do nosso planeta, poderemos ver aproximadamente 200 bilhões de estrelas apenas em nossa galáxia. E sabendo que existem aproximadamente 100 milhões de galáxias e sextilhões de estrelas, nós nos curvamos e de imediato algo acontece dentro de nós, porque sai dessa grandeza um autoexame. Se movimentarmos a língua na intimidade da boca, notaremos que a nossa língua tem 5.000 corpúsculos para o paladar. E aí vamos fazer uma análise do nosso cérebro, com aproximadamente 100 bilhões de neurônios para as comunicações. Levamos a mão à cabeça e estamos tocando o mais notável computador que sequer pode ser imaginado, porque foi o cérebro que fez o computador. E nenhum computador até hoje logrou penetrar na intimidade total do cérebro. Então nós temos que proclamar que algo conseguiu, causa primeira, inteligência suprema, realizar esse macro e esse microcosmo no qual nós nos encontramos. Então nós amamos. Esse sentimento de amor expande-se. Daí Jesus realmente é o modelo
como Allan Kardec interroga as entidades venerandas na questão 625 da obra básica, o Livro dos Espíritos. Qual o ser, pergunta ele, mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E os Espíritos contestaram a mais sintética resposta da filosofia universal: Jesus. Jesus, portanto, é esse ser. Esse homem incomparável veio na Palestina, naquela Palestina tumultuada, para poder apresentar uma filosofia que um dia, não muito distante, há de tornar-nos criaturas realmente dignas, por causa das suas sublimes referências a respeito do amor. Por isso esses dias são semelhantes àqueles. A ciência e a tecnologia deram-nos conforto, prolongaram a vida humana na Terra. Eu tenho 87 anos de lucidez, de autossuficiência. Muito difícil no passado de chegar-se a este nível. Hoje, a idade provecta na Terra é muito grande. Está quase igualando-se à da juventude. Mas do ponto de vista moral, o que nós acompanhamos, a barbárie, a excentricidade, o tormento através da libido, a drogadição, o individualismo, o consumismo. Somos pessoas atormentadas pela posse, porque nos esquecemos de trabalhar os metais do psíquico que somos, para sermos realmente filhos de Deus. Vê então a doutrina espírita, porque Jesus percebeu que a sua mensagem não encontraria ressonância na mentalidade da época. Como entender, por exemplo, a reencarnação? É necessário nascer da água, disse ele ao doutor da lei. E a humanidade vai mais tarde interpretar isso como sendo a prática ritual de João o Batista, que às margens do Jordão simbolicamente purificava a pessoa pecadora, aspergindo água, fazendo-a mergulhar na água, dando-lhe um novo nome, mudando-lhe a personalidade. Então nasce o batismo, como sendo nascer da água. Mas será que é isto? Nós hoje sabemos, graças à embriogenia, à embriologia, à biologia, que a primeira forma de vida está no espermatozoide, uma gotícula de água gelatinosa. Está no óvulo, outra gotícula de água gelatinosa. Quando o espermatozoide se funde nesse óvulo nidado, perde a cauda, a primeira célula. Essa célula básica irá aninhar-se no útero para absorver o líquido amniótico, água. E então, lentamente, através da mitose, essa célula única vai ter uma fatalidade biológica. Vai transformar-se em 100 trilhões de células. Em um arquipélago de uma beleza incomparável, que a mim, como a muito, nos fascina. Como é que o neuroblasto, a primeira célula, pode multiplicar-se no marfim do dente, na unha, nas células delicadas hepáticas, dos pulmões, dos olhos. Como é que eu, plantando cana ou manga, eu posso colher jaca e outras coisas diferentes? É uma fatalidade biológica. Mas por que fatalidade? Porque algo, qualquer coisa que nos transcende, estabeleceu. E isso se repete desde a primeira fecundação até a última fecundação. Então nós vamos ver que nascer da água é reencarnar-se. Porque quando nós saímos do útero e passamos a ter a vida na direção do ser adulto, nós somos 68% água, 31% sais minerais e 1% substância desconhecida. Então nascer da água é reencarnar-se. Era necessário que as ciências da biologia evoluíssem para a embriologia, para a embriogenia, para a genética, para poder entender a palavra de Jesus. Veio o Espiritismo para dizer que através das sucessivas reencarnações nós nos vamos aprimorando. O ser interno, que é o fascículo de luz do amor de Deus, o Deus interno nosso da tradição esotérica, tem toda a essência do universo e que nós deveríamos desenvolvê-la
através do exercício do amor, pela oração, pela ação, pela prática do bem, pelo exercício da nossa transformação moral para melhor sempre e incessantemente. Então o Espiritismo veio interpretar as lições transcendentais de Jesus. Quando vemos o mestre de Nazaré atravessar um cemitério do outro lado do mar, na região da Decápolis, as 10 cidades gregas, e de um túmulo aberto levanta-se um homem desvairado e grita: que tens tu contra nós, Jesus de Nazaré? Aquele homem desvairado nunca tinha visto o homem de Nazaré e interroga. E Jesus lhe pergunta: quem és tu? Nós, não tem mudança. Agora para o plural, nós somos legião, porque somos muito aqueles que estamos neste corpo. Não nos mandes a Geinas, aos lugares de sofrimento e purgação. E Jesus diz: legião, em nome de meu Pai, eu te ordeno, sai dele. E aquele homem que tinha tido seu nome riscado do livro dos vivos, porque era um psicopata, tem uma crise convulsiva, à semelhança da epilepsia, recobra a saúde mental e corre até a cidade de Gadara para dizer que aquele estranho libertou das forças ultrizes que o enjaulavam na obsessão profunda. Dirá Allan Kardec, 19 séculos depois, dos sanatórios psiquiátricos, um grande número de pacientes não é constituído de loucos, senão de obsidiados, de pessoas que são vítimas da interferência de espíritos em nossas vidas. E ele mesmo interroga: interfere os espíritos em nossas vidas? E os espíritos redarguem: mais do que imaginais, a ponto de sermos nós quem os controlamos. Equivale dizer que somos quase marionetas. Através da nossa vinculação com o bem, somos orientados por espíritos bons. A nossa vinculação com as vilezas e torpezas, com a doblez do nosso caráter, somos inspirados por espíritos semelhantes. A depender, portanto, da nossa conduta, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física. Porque da mesma forma que somatizamos os problemas emocionais em transtorno de comportamento, nós somatizamos a alegria de viver, as percepções do mundo transcendental em saúde, em bem-estar, em alegria. Porque nós somos filhos de Deus. E essa particularidade é fascinante. Desde quando eu comecei a raciocinar, fui católico, fui sacristão. Fascinava-me saber que eu era filho de Deus. Mas mais tarde, depois do terremoto na cidade do México, eu lá estive um período com uma problemática cardíaca muito séria. Contaminei-me com o vírus que estava na poeira em torno da cidade. Mas tinha uma série de conferências. E os amigos, quando me receberam no aeroporto, viram-me tão pálido, tão resfriado, e agora com essa virose, que resolveram levar-me ao hospital. Eu me recusei. E disse para eles que eu conhecia meu organismo. Eu necessitava de um pouco de repouso. Eles queriam suspender as conferências, eu de maneira nenhuma concordei. E por fim, quando eu cheguei ao hotel, fui orar. A benfeitora espiritual Joana de Anjos apareceu e disse-me: meu filho, nós tivemos uma existência aqui no México. E eu gostaria de escrever um livro nos 5 dias que você vai passar. Eu disse: mas minha irmã, eu estou muito doente. Como é que eu vou escrever? Eu tenho 5 conferências. Terei viagens. Eu disse: pela madrugada, meu filho. Eu digo: meu Deus, esse espírito quer que eu morra. Não é possível. Porque com tanto problema pela madrugada, na hora de dormir. Mas como eu sempre entrego as coisas à divindade, faço a minha parte. E o que eu não posso fazer, a divindade me ajuda. E a todos nós. Então eu fui atendendo as conferências, fui psicografando. E no último dia, eu havia terminado um pequeno livro que ela intitulou como Filho de Deus. Só então eu fui ler o livro. Ela deu prefácio. E eram 5 da manhã. Eu abri a janela do 24º andar do hotel que eu estava e vi a cidade do México, mergulhada naquele imenso pântano azteca, os edifícios inclinados, os velhos edifícios de pedras, as torres ultrapassando as nuvens, o céu salpicado de estrelas. E eu estava lendo esse texto: tu és filho de Deus, tu és herdeiro do universo.
Eu então tive um insight, como diríamos em linguagem moderna, caiu a ficha. E eu digo, mas eu sou filho de Deus, quer dizer que o universo é meu. Olhei as estrelas, olhei a cidade do México, e ela estava ao meu lado. Ele disse, minha irmã, eu sou mesmo filho de Deus? Sim, todos nós somos filhos de Deus. Mas eu sou herdeiro do universo? É, meu filho. Minha irmã, quando é que eu vou herdar o universo? Ele disse, quando Deus morrer. Então eu estou esperando até hoje que Deus morra para herdar qualquer coisa. Então isso fascina, essa propositura extraordinária que tem como base central o exercício sublime do amor. Amor de que tanto temos necessidade nos dias de hoje. O Espiritismo então veio para poder explicar aquilo que à época dos ensinamentos de Jesus não podíamos entender. Quando eu vejo, por exemplo, dois físicos quânticos da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf, quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós temos amizade, quando nós fazemos o bem, os neurônios cerebrais, além das energias eletroquímicas, emitem ondas em forma de fótons. Os fótons aglutinam as moléculas. Quando nós odiamos, quando nós temos ciúme, coisa que é muito rara, quando nós temos sentimentos negativos, esses mesmos neurônios produzem vibrações como elétrons. Esses elétrons destroem a harmonia atômica e nós fazemos distúrbios. E eles não têm nada a ver com religião. São físicos nucleares. Então eles vêm confirmar, através da ciência, o postulado do amor. Então o amor é bom para quem ama. Fascinante é poder amar. Não é maravilhoso ser amado? Todo aquele que deseja ser amado é criança psicológica. Mas quando nós amamos, nós atingimos a grande maturidade. Por isso, o Espírito de verdade nos anunciou: Espíritas, amai. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, porque através da instrução, foi a palavra muito bem colocada, nós vamos encontrar a educação dos hábitos. A instrução nos esclarece, evita a paixão, o fanatismo, evita os partidarismos, as pequenezes do ego. Através de uma instrução esclarecida e de uma educação bem estabelecida, nós podemos mudar o mundo. Arquimedes pediu apenas uma alavanca para mover a terra do lugar. Nós pedimos a educação formal para a infância, pedimos a educação doméstica, a educação através dos exemplos, das autoridades, daqueles que são os líderes das massas, daqueles que informam nestes dias pré-eleitorais que vão mudar o mundo. Deveriam primeiro mudar o caráter para melhor, e o mundo se mudaria. Não é um conceito meu, é o conceito de uma nobre teosofista. Ela diz o seguinte: quando alguém cai, a humanidade cai com ele. Para mim é uma frase pessimista. Eu diria, quando alguém se levanta, a humanidade levanta-se com ele. Então estamos num momento histórico em que Jesus volta. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi apresentado à cultura francesa e mundial há exatos 150 anos. Estamos celebrando, portanto, o sesquicentenário de publicação desta obra consoladora que é o Evangelho de Jesus, que são as boas novas a respeito do reino de Deus. No livro dos Espíritos adquirimos a certeza da imortalidade da alma, adquirimos a certeza da comunicabilidade dos espíritos. Em o livro dos médiuns, a certeza da pluralidade dos mundos habitados, das duas obras. Mas no Evangelho nós vamos adquirir a ética moral. Allan Kardec não se preocupou com a tradição de natureza teológica, se preocupou com a parte moral. Aquilo que Jesus viveu exemplificou para nós a lição de entrega ao máximo, no perdão total que ele brada da cruz um pouco antes de falecer na matéria. Então nós estamos vivendo dias de grande necessidade de fazer uma viagem
de introspecção. Estamos cansados de viajar para fora. E quando viajamos para fora, nós encontramos a nossa imagem refletida lá fora. Pessoas me dizem, estou com muito problema, eu vou fazer uma viagem. E eu digo sorrindo, e vai levar o problema com você. Aonde você for, você se leva. Mas o que eu faço? Resolva primeiro o problema, aqui, aonde o problema está. Porque se você viajar, será encantador. E para poder fugir do problema, vai tomar um uísque, uma vodka, quando não uma coisa pior. Porque você não teve a coragem de viajar para dentro. Viajar para fora é fácil, mas viajar para dentro, o autoexame, ter a coragem de pedir perdão pelos erros que perpetrou o indivíduo, mas pedir-se perdão, perdoar-se também. Na lição do amor, o auto-perdão tem uma vigência muito grande. Há poucos dias disse uma senhora entre lágrimas, eu não consigo perdoar-me. E eu disse, quanto lamento, minha senhora. Como lhe deve ser difícil perdoar aos outros. Porque essa senhora é tão dura para com a própria vida, quanta crueldade essa deve ter no coração. E por que não se perdoa? Porque eu não consigo entender por que fiz. Eu digo, não necessita entender. Dê-se o direito de ser criatura humana. Permita-se ter humores, ter estados emocionais. Uma noite mal dormida pode modificar o nosso comportamento no dia seguinte. Uma fagulha de um conflito pode nos levar à exasperação. Somos criaturas humanas falíveis. Até então, a única exceção é Jesus Cristo. Então nós temos o dever de auto-perdoar-nos, mas não temos o direito de continuar no erro, que é uma coisa diferente. Então eu me perdoo a cada vez que me equivoco, inspirado em Santo Agostinho. Quando Allan Kardec pergunta qual o método prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações, questão 919 do Livro dos Espíritos, os mentores responderam, sábio da antiguidade, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho comenta, fazei como eu, diariamente, quando me ia deitar, fazia o exame de consciência, este exame de consciência. E quando eu notava que havia cometido equívocos, no dia seguinte eu me reabilitava. E quando eu percebia que estava certo, eu prosseguia em palavras gerais. Então nós deveremos fazer o autoexame, quem sou eu? E quando algo nos acontecer, ao invés da pergunta convencional, por que eu? Deveremos fazê-la, por que não eu? Sempre que desencarna um ser querido, nós perguntamos, mas por que em minha casa? Por que na minha família? Meu Deus, desencarnam 7.000 pessoas por minuto no mundo. Então alguém tem que ser da nossa família, porque só tem que desencarnar os outros. Nós ficaremos para semente por acaso? Será que nós teremos que sobreviver? Por que não eu? E então mudarmos de atitude e por amor ao ser que viajou, nós emitimos ondas de ternura, de misericórdia, de gratidão. Eu vi dos lábios de um neuropsiquiatra no Rio Grande do Sul, numa conferência que ele fez, a seguinte frase: vós, os religiosos, tendes palavras para consolar os que choram quando morre alguém da sua família. Mas eu que sou agnóstico, que não tenho nenhuma fé religiosa, quando alguém chega para mim, como neuropsiquiatra, e diz, doutor, estou a ponto de suicidar-me, morreu um filho querido, morreu o meu parceiro, morreu alguém a quem eu amo, eu não aguentarei. Eu tenho uma resposta. Quanto tempo esse ser querido viveu com você? X anos, X meses, um dia. Então, agradeça o dia, o mês, os anos. Não pense na morte, pense no período que você desfrutou ao lado desse ser querido. Agradeça ter tido alguém que de tal forma deu beleza à sua vida, que a sua ausência é lamentada com infinita ternura, com imensa saudade. Então a morte se descaracteriza, mas o Espiritismo vem em nosso socorro e diz, esse ser querido vive. Assim que ele possa, retornará. Se foi bom para com você, ele será melhor a partir de agora. Mas se não foi tão bom, ele necessita de você. Ore por ele. Envolva-o em carinho, em ternura. Se ele fugiu pela porta estreita do suicídio,
caindo no terrível abismo. Envolva-o em compaixão, porque mais do que nunca ele necessita da sua afetividade. Ninguém pode imaginar o que teria acontecido. Um surto. Está demonstrado psicologicamente que a 90% dos suicídios nós temos transtorno de natureza bipolar da afetividade. E a estatística prevê que no ano 2025 a maior incidência de óbitos será pela depressão. E a maior incidência de causa do óbito, o suicídio. Por quê? Porque nós somos vítimas de 3 fatores da nossa cultura: a ansiedade, o medo, a solidão. A ansiedade é um fenômeno natural. Eu me recordo do Pequeno Príncipe. Se tu dizes que vem às 4, desde as 2 que eu te espero. É uma ansiedade saudável. Mas se a minha ansiedade leva-me ao tremor, à taquicardia, à sudorese gélida, se me leva a uma certa inquietação, é patológica. E nós somos pessoas ansiosas. Eu tenho certeza que uma boa parte do auditório está ansiosa para que eu acabe logo. Eu não vou acabar logo. Portanto, pode acalmar, relaxar, porque não vou acabar logo. Então, a nossa ansiedade é para estar em todos os lugares simultaneamente. Agora, com o WhatsApp, eu recordo-me que durante o campeonato mundial de futebol, eu me encontrava nos Balcãs. E eu estava com uma família muito boa, gentil. E um dos jovens, a toda hora recebia aquele assoviozinho. Eu digo, chegou um WhatsApp. E aí por fim, ele me mostrou um deles. Eu, de telefone, aliás, até eu tenho um G5, deixa eu me exibir. G5. Mas eu só sei telefonar, nada mais. Já tentei de tudo para os 2 dedinhos funcionarem. Não consigo. Porque aprendi datilografia com 10. Como é que eu uso 2? Então, quando eu vejo essa moçada conversando e mandando mensagem, ouvindo rádio, tocando viola com os pés, fazendo 20 coisas, ansiedade, que é natural, eu fico com inveja. E o povo diz, mas Divaldo, você está na idade privilegiada, na melhor idade. Que saudade eu tenho da pior idade dos 40 anos. Pois bem, então, nesse dia, o meu amigo gargalhava. Eu perguntei o que é que está acontecendo. Ele disse, Divaldo, você viu que o Brasil ganhou para a Alemanha, você sabe, não é? Olha aqui o que está. Ele disse, ganhou? Foi. Ganhou assim de 1-7. Foi a vitória do Brasil para a Alemanha. E olha aqui o que eu recebi. Era uma mensagem muito peculiar que dizia, estamos entrando em campo, gol da Alemanha. Estamos olhando a natureza, gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Gol. Eu digo, nossa, calma com tanto gol da Alemanha. Era exatamente essa ansiedade. E meu amigo saía de um para outro. Olha, você me empresta esse telefone? Para quê, Divaldo? Para eu também participar da sua ansiedade. Peguei e coloquei o telefone no bolso. Toda hora o telefone tremia. E meu amigo olhava e dizia assim, acalme um pouco. Desfrute daqui, você está na Croácia. Ele disse, é mesmo, eu estou na Croácia. Eu digo, olha, montanha, coisa que lá no Brasil não tem. Mar, coisa que lá no Brasil não tem. Gente, olha quanta coisa, você está na Croácia. Aí ele riu e disse, você me acha ansioso? Eu digo, de jeito nenhum. Acho você desequilibrado, porque isso não é ansiedade, já é desequilíbrio. Então nós vimos essa época da ansiedade, a época do medo. Nós temos medo da morte, medo da doença, medo de perder algo, medo da traição. Temos medo de amar. Alguém me disse assim, eu amar para ser descartado? Eu disse, mas por que você vai ser descartado? Pois eu amo muito e pouco me importa se o outro corresponde ou não. Porque o bom do amor é amar. Não é agora receber a recompensa, porque aí é um negócio. É negócio da afetividade. Mas nós fomos educados assim, a retribuir às vezes para pior. E também temos a solidão. Solidão a 1, solidão a 2. Solidão no meio da multidão. Agarofobia. Nós temos essas manifestações do quê? Do individualismo. Jesus então nos proclama a necessidade da união, a necessidade da confraternização, a necessidade do amor, a necessidade do perdão. Nestes dias, portanto, tumultuosos, o Evangelho de Cristo esplende, à semelhança de um amanhecer em plena noite de escuridão.
A palavra do mestre chega suave: vinde a mim, ó vós que chorais, ó vós que sofreis, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, suave é o meu jugo, leve o meu fardo, vinde, eu vos aliviarei. Então nós agora diremos: Senhor, tem misericórdia das nossas infinitas necessidades e recebe-nos, dando-nos teu fardo de ternura, o teu jugo de amor. E então nós cantaremos: quanto eu gostaria, Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas da minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser um sendal de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu desejaria ser como a chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha fragilidade eu não vou conseguir, então eu te venho pedir para ser um grão, que caindo no chão, se multiplique no milhão, e enriqueça da humanidade a mesa com a bênção do pão. Senhor, eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, em paisagens iridescentes. Mas quem sou, na impossibilidade de lograr, eu te quero rogar para ser uma pedra, pavimentando o chão por onde os heróis seguirão, no destino da amplidão. Eu queria ser uma escada, que ajudasse alguém a ascender às alturas, mas nas minhas amarguras eu não lograrei, então eu te rogarei para ser o primeiro degrau. Desejaria, Senhor, ser uma árvore frondosa, para derramar sombra no chão, ou pelo menos ficar à sua sombra, para quando alguém passar pelo meu caminho, de mansinho ele perguntar: olá, para onde vais? E se ele me interrogar: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu amigo, dá-me tua mão, irei contigo, sou teu irmão. E lado a lado eu cantaria: Senhor, eu gostaria de ser poeta, esteta, artista, cantor, para declamar a beleza da tua mensagem. Porém me falta o êxtaro, a magia, a beleza, a harmonia, e como nada sou, então eu te digo que te amo a ti e te agradeço porque nasci. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela vossa atenção. Muito obrigado, senhores.